Boa, tá? Graças a Deus tem aqui uma boa referência do Hospital MedRádios. Ele foi certificado com 100% de conformidade em avaliação nacional de práticas de segurança do paciente. Ou seja, quem entra para ser curado sai de fato curado, porque o ambiente, além de tudo, contribui para tudo isso, tá? Esse levantamento, essa pesquisa, ela é coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E, claro, isso gera uma repercussão positiva também para todo o Hospital MedRádios, que aqui um abraço para o nosso querido Rui Costa, né? Que corta o cabelo igual o meu. Inclusive, o dele é pior, né? Que ele raspa zerado total. Doutora Marcela, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Jornal da Mix. A gente falava aqui nos bastidores o quanto isso é importante para os profissionais, mas eu entendo que a dedicação toda de vocês, principalmente, é para esse atendimento com o paciente. Isso é um diferencial, então. Bom dia, doutora. Bom dia, ouvintes, sem dúvida. Isso é fundamental, né? Como falávamos há pouco, parece um conceito óbvio, né? Porque a gente vai entrar e vai estar cuidando do paciente, da sua segurança, mas errar é humano, né, gente? Imagina o seguinte, a gente trabalha numa grande organização de saúde, com vários processos extremamente complexos, que envolvem diversos indivíduos e envolve o próprio paciente nesses processos de cuidado, e que não pode ter nenhum erro. Nenhum de nós pode cometer nenhum erro. Já imaginou o que é ir trabalhar e não poder cometer nenhum erro? É uma coisa pesada, né? Porque essa campanha de segurança do paciente, ela começou com o seguinte lema: errar é humano, né? Quem de nós não quer esse perdão para cometer o erro? Mas na saúde a gente não pode errar. Isso é verdade. Ninguém gostaria de ter um erro cometido dentro de um hospital, dentro do seu plano de cuidado. Então, dentro da saúde existe uma maneira estruturada, existem protocolos, isso é uma ciência, isso é um estudo, e é uma ciência relativamente nova, né? Se fala de segurança do paciente mais ou menos desde 1999, ou seja, aproximadamente desde os anos 2000. Então, vejam em termos de tempo como esse trabalho de segurança do paciente ele é recente. E nós estamos assim, muito orgulhosos com esse resultado, que foi de 100% de conformidade com as práticas de segurança. Isso é um desafio, né? Imagina o tamanho do desafio que é. Vamos falar então dos indicadores, o que é que foi analisado, o que contribuiu para essa referência positiva agora. Excelente. Então, assim, eu falei um monte, mas não ficou claro, talvez, assim, e como é que é isso na prática, né? Como é que a gente promove a segurança do paciente na prática? Então, algumas coisas vocês já devem ter ouvido falar. Cirurgia segura é aquilo lá, por exemplo, quando o cirurgião vai lá e ele marca o lado que vai ser operado, e o lado que vai ser operado, ele é conferido por um segundo profissional. Na hora que o paciente ele entra na sala, é checado o nome e o sobrenome, porque nós sabemos que os homônimos existem, né? As pessoas com o mesmo nome, às vezes com a mesma data de nascimento, com patologias parecidas, e isso pode ocorrer. Então, se tratam de processos como esses, que parecem simples, parecem bobeira, mas não são. Então, são práticas como, por exemplo, se tem duas pacientes chamadas Marias, elas não vão ficar em quartos vizinhos, gente. Elas não devem ficar em quartos vizinhos, porque a chance de eu errar e administrar a medicação da Maria Benedita na Maria Cícera é grande, né? Porque, como a gente falou, não podemos depender dos processos apenas humanos, devem existir barreiras. Então, existe uma série de itens que eles vão desde cirurgia segura, campanha de lavagem de mãos, que é outra campanha famosa, né? A gente vê, por vezes, quando entramos nos hospitais, tem várias placas, vários adendos, a gente vê que é cheio de álcool pelo hospital inteiro, porque isso faz parte da segurança e do cuidado com o paciente, né? Não tem nada, todos nós infelizmente já ouvimos, né? Alguém que infelizmente foi ao hospital e que sofreu algum evento adverso, para vocês terem ideia, tá? Isso tem vários trabalhos, isso tem uma comprovação, mas se estima de que estar hospitalizado é muito mais perigoso, por exemplo, do que andar de carro, em termos de risco. Então, não é um risco baixo. Nós estamos, pelo fato de estar hospitalizado, expostos a diversos riscos. E muitas das práticas, olha que coisa interessante, muitas das práticas que hoje nós adotamos nos hospitais para segurança, elas vieram da aviação.
Então, elas vieram justamente desses setores em que eles têm dupla checagem, tripla checagem, em que a gente envolve a máquina. Hoje em dia, a gente pode envolver a tecnologia, a inteligência artificial para ajudar. Por que não? Né? Para tirar exatamente esse componente do erro humano, porque é muito pesado, né, para o ser humano, você não pode errar nunca. É um detalhe importante, Thaís, das vezes que eu participei ou acompanhei pessoas fazendo procedimento, ou eu mesmo, né, fui alvo deles, né, e na pandemia isso era muito frequente, havia um cuidado tão grande com a limpeza que às vezes a gente via mais pessoas da limpeza em intervalo curto de horas do que às vezes o profissional de saúde. E eu perguntava, mas a senhora vai estar aqui de novo? Porque a determinação era, obviamente, a desinfecção do ambiente ao nível máximo, né? Então, produto padrão, concentração elevada, justamente para limpar ali o chão, o banheiro, né? Muito limpo também. E aí eu, obviamente, peguei pique em relação a isso, e quando chegava a refeição, quando necessariamente eu perdia aquela refeição que é dada ao acompanhante e eu comprava, você está comendo no corredor? Isso é melhor do que levar a embalagem lá para dentro, eu não sei qual foi a condição que ela veio. Então, quer dizer, há um critério que vai desde esse profissional considerado que não é alguém da saúde, mas que é treinado para fazer saúde, que é o da higienização, até os profissionais técnicos e os médicos também. Isso mesmo. E isso é uma cultura organizacional. Então, isso vira uma cultura do lugar, porque a gente não pode falar de segurança do paciente sem falar de cultura da instituição, né? Se a gente tem uma grande empresa, uma grande companhia, como são as empresas de saúde, isso é o que elas são também, nós não podemos ter uma cultura que inibe, por exemplo, se a faxineira passou lá no quarto do paciente e ela notou que a placa está errada, ou que tinha algum erro qualquer de sinalização, ou que a grade da cama dele estava errado, ela tem que se sentir livre, ela tem que se sentir acolhida para que ela também possa ter iniciativa em qualquer nível do cuidado. Como a gente comentou aqui, não é só o médico que pode chegar lá, não é só o enfermeiro, né? Então, isso é uma cultura da instituição, de permitir que as pessoas participem, que elas sejam protagonistas e que elas se sintam à vontade, porque qual que é o nosso, sem querer, né, intuitivamente, a gente faz assim, a gente reprime o erro, a gente não quer falar sobre ele, às vezes as pessoas tentam botar o erro debaixo do tapete, e o erro ele tem que ser tomado como um exemplo e não como, eles não devem ter uma ação punitiva dentro de uma instituição de saúde. O erro ele deve ser estudado, ele deve ser avaliado para que aquele erro não volte a acontecer, ao invés de eu punir aquela pessoa que cometeu o erro e tentar colocar isso debaixo do tapete, eu vou melhorar, eu vou trazer aquele erro para melhoria. E erro, tá, gente? Às vezes a gente fica falando essa palavra e fica pensando assim, meu Deus, erro médico, matou um paciente. Não. Erro é qualquer coisa que saiu fora do que era o planejado. Então, se, por exemplo, eu ofertei uma dieta com lactose para um paciente que era intolerante. Se, por exemplo, eu ofertei a dieta no horário errado para ele. Isso tudo são erros de processo e etc. E eles devem ser tratados. Então, quando a gente fala erro, a gente está falando muito mais. A gente não está só falando daquele erro assim, meu Deus, operou a perna errada. Esse erro ele é muito grosseiro e, graças a Deus, isso tem sido cada vez menos frequente nas notícias, graças a Deus mesmo. Mas nós estamos falando de erros assim, básicos. Exatamente. E como é difícil isso na instituição. Essa parte de campanha de higienização de mãos, que é uma coisa tão básica, mas os profissionais de saúde ali na sua rotina de trabalho não param muitas vezes para repetir o ato de lavar a mão, que é necessário. A repetição é necessária. Não é à toa que as pias estão espalhadas ali, as cubas estão espalhadas ali de higienização por vários pontos em todos os hospitais. Então, a minha pergunta é muito centrada nisso, né? Nesses erros básicos, nessa falta de rotina que os profissionais, pela correria, né? pela sobrecarga que muitas vezes os profissionais de saúde estão submetidos, mas o turnover alto das empresas exige que os hospitais façam esses treinamentos contínuos
batam nessa tecla 1000 vezes, se for necessário, né, doutora? É isso mesmo. Então, a educação contínua é um dos grandes pilares no cuidado hoje, né? E isso que você falou é muito real, porque a gente realmente tem uma renovação grande a depender do setor que se fale, da limpeza, às vezes do técnico de enfermagem, por questões outras. Às vezes a pessoa estava estudando ali enfermagem, a gente vê isso na prática de uma maneira frequente, né? O indivíduo está ali estudando enfermagem, mas ele é técnico por enquanto, por exemplo. Então, ele depois vai deixar de cumprir aquela função e eu vou ter um novo indivíduo, eu vou ter às vezes um jovem iniciando nesses setores, adquirindo experiência. Então, a gente realmente precisa estar treinando eles o tempo inteiro, né? Então, um detalhe importante a ser dito é que ao mesmo tempo que tem a avaliação feita pela Anvisa, cada unidade, no caso da Medirádio, vocês criaram um núcleo próprio para refletir e pensar isso diariamente, é isso? Exatamente. A gente tem o núcleo de segurança do paciente, nós temos o núcleo de infecção hospitalares, esses dois eles andam bem juntinho, né? Porque infecção hospitalar é um evento adverso, ninguém gostaria de ir ao hospital e adquirir uma infecção neste ambiente. Então, essas infecções, elas são monitoradas, elas são notificadas à Anvisa e elas são tratadas. E a maneira como nós tratamos elas é muito mais importante até, muitas vezes, do que se elas ocorreram ou não, porque podem até ocorrer, gente. Imagina um indivíduo que ficou internado 90 dias, e a gente tem essas situações. Todo mundo também já deve ter ouvido falar de uma situação dessa. 90 dias, se o indivíduo não foi de alta, certamente ele tem alguma coisa grave, ele está com a saúde fragilizada, então ele está propenso a adquirir infecção, ele inevitavelmente vai adquirir alguma infecção em algum momento pela condição dele, tá? Mas nós temos o trabalho de evitar. E que aquela infecção que ele vem adquirir, por exemplo, que ela não seja culpa nossa, instituição, não seja porque eu não lavei as mãos, não seja porque o dispositivo que ele vai usar não foi tratado da maneira adequada e por aí vai. Então, quando a família do paciente recebeu a orientação de que o quadro dele é de UTI, que é o ambiente de maior extremo, né, ali para salvaguardar a vida e a saúde do paciente, e a determinação é que não entra ninguém, é porque realmente está sendo levado em consideração também essa condição para que você, ao invés de na busca, né, do encontro sentimental com seu ente querido, você acabe levando também risco para aquela pessoa. Às vezes eu já vi discussões, principalmente no passado, né? Mas ele está aqui, eu estou pagando ainda a dizer isso, né? Porque estava na UTI e querer de toda forma ver a pessoa, quando aquele ambiente é um ambiente considerado sagrado dentro do hospital por conta até do nível dos profissionais. O técnico, o enfermeiro, o médico, todos são intensivistas, têm especialidades ali a serem colocadas em prática naquele momento. Então, tudo isso tem a ver para essa construção que a gente está vendo, que é para levar segurança para você, paciente. Então, boa notícia, o Hospital Medirádios alcança essa excelência também nesse tipo de atendimento. Doutora Marcela Costa, médica pneumologista, caso a gente tenha deixado de explorar o que a senhora considere relevante sobre o tema, por favor, a palavra final é sua. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. O que eu queria dizer é isso, que a segurança do paciente, a experiência do paciente, hoje ela é tida como o principal, né? Como o paciente, ele é o protagonista do processo. E nós estamos aqui para auxiliar e para aperfeiçoar ao máximo essa experiência e esse cuidado nele, né? Eliminando as falhas humanas. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes. Valeu, obrigada, show de bola. Doutora Marcela. Até a próxima. É importante, né, saber que os hospitais estão seguindo boas práticas, estão trabalhando para garantir cada vez mais a segurança do paciente. Isso nos dá uma segurança também, porque um dia pode ser um de nós que vamos precisar aí desse cuidado pelos profissionais de saúde e pelos hospitais aqui na capital. Obrigada, doutora Marcela. Vamos seguindo aqui para um rápido intervalo.